Nossa, a gente bagunçou bastante o celeiro mesmo. Deixa eu pegar uma lista, um caderninho para dividir as tarefas. Vamos ver quem vai fazer o quê. Oi, Samuca, o que você está escrevendo nesse caderno? Olá, Preciosa. A mamãe disse que precisamos arrumar o celeiro e ela me pediu para fazer uma lista de tudo que precisamos fazer e dividir as tarefas. Ela falou comigo também. Mas, Samuca, se a gente fizer tudo agora, terminamos rapidinho e já poderemos ir brincar. Não precisa dividir tudo com todo mundo. Tem umas ovelhas mais lerdas e vai atrasar, gente. Mas, minha amiga, o celeiro é a casa de todas as ovelhas. Todas precisam ajudar. É importante cada ovelha ter uma função. Eu não quero ficar esperando. Até todo mundo arrumar vai demorar muito. Deixa que eu faço tudo sozinho, então. Ixi, minha amiga. Não é assim que funciona uma família. Em uma família, cada um tem uma função e todos devem fazer as suas tarefas. Como assim? Pense num corpo. No seu corpo, tá bom? Você tem um nariz, não tem? Tenho sim. Bem rosado e redondinho. E pra que serve o seu nariz? Me faz sentir cheiro e fazer entrar ar nesse corpinho. Isso mesmo. Essa é a função do seu nariz. E você também tem pezinhos, não tem? Tenho sim. E a função deles é segurar o meu corpinho. Muito bem. Imagina se o pé quisesse cumprir todas as funções do seu corpo. Ou se ele não sentisse parte do corpo só porque tem uma função diferente. Ia ser uma confusão. Mas o que isso tem a ver com a nossa família? A nossa família é como um corpo. Cada um tem sua função. E a gente se completa e trabalha melhor assim. Se um membro da família quiser cumprir todas as funções, as outras partes não se sentirão parte do corpo. E também todas as partes são importantes, não é? Não é porque temos funções diferentes que não somos importantes. Isso mesmo. Cada parte tem muito valor dentro da nossa família e dentro da família de Deus. Por isso que temos que cuidar sempre uns dos outros, para que todo o corpo siga bem. Poxa, Samuca, você tem muita razão nisso. Vamos, eu te ajudo a separar as funções. Vamos trabalhar como um corpo bem saudável. Sim! Vamos lá. Eu acho que você ia dar bem arrumando o feno. E se a gente colocar a Paty ou o Guto lá no... Hoje nós estamos chegando na terceira mensagem da nossa série intitulada Uns aos Outros, onde nós temos falado nessa série sobre o significado da vida em comunidade. Significado e também estamos ressignificando, buscando um olhar bíblico para relacionamentos. Na primeira semana nós vimos que a base de todos uns aos outros é amem-se uns aos outros. Jesus, quando ele está com seus discípulos reunidos, pouco antes da sua morte, ele fala, olha, vocês devem amar uns aos outros assim como eu os amei. E a gente viu que essa é a base para todos uns aos outros. Jesus, ele muda o padrão, não é mais ame o teu próximo como a ti mesmo, mas é ame o teu próximo assim como eu te amei. E aí nós vimos como Cristo nos amou. Não baseado em sentimento, mas baseado em decisão, um amor sacrificial e um amor decisivo. Nós vimos que essa é a base para nós amarmos uns aos outros. Devemos amar o nosso próximo dessa maneira, não baseado em sentimento, mas assim como Cristo nos amou. Na semana passada nós vimos o segundo uns aos outros, que é aceitem uns aos outros. E vimos que uma vez que eu amo o meu próximo, eu tenho que aceitá-lo. Não tem como eu dizer que eu amo alguém e não aceito. Mesmo com suas diferenças, mesmo com as nossas diferenças. E uma das maiores expressões de amor e de cuidado que nós podemos demonstrar por uma pessoa, de amor e aceitação que podemos demonstrar por uma pessoa,
é através do cuidado, quando nós cuidamos de alguém. Então esse será o tema da nossa mensagem de hoje, o terceiro uns aos outros, que é: tenham igual cuidado uns pelos outros. Então você que já está com a sua Bíblia aberta, 1 Coríntios 12, 27, fique de pé para que a gente possa ler junto essa passagem. Tenha atenção, é uma porção mais longa da Escritura, mas ela é muito rica, é muito profunda. Então nós vamos lendo com calma para que o Senhor possa iluminar nosso coração e nossa mente. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos ser menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Pai. É ela que está aberta diante de nós nessa manhã, e pedimos que o Senhor possa trazer iluminação à nossa mente e transformação ao nosso coração, Pai. Que sejamos ouvintes que praticam a Tua palavra, Deus, que colocam ela em prática nas nossas vidas, Deus, e que nós permitamos que a Tua palavra venha nos transformar, nos mudar e nos modelar de acordo com o que o Senhor deseja, Pai. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém. Você pode se assentar? Eu gostaria de voltar alguns anos, uns bons anos aqui, no ano de 1995. Talvez alguns aqui não tenham nascido, né, Pedrinho? 1995. Um ano que talvez alguns vão se lembrar desse fato. Naquela época, eu gostava muito de futebol, de acompanhar futebol, 12, 13 anos, né? Chorava quando meu time ganhava, quando perdia, né? Quando ganhava, saía na praça, ia fazer carreata, e eu era muito ligado no futebol, né? Eu sou vascaíno, não gosto muito de revelar, porque não é uma coisa muito legal para se falar, né? Só que o nosso maior rival da época, e eu acho que ainda hoje, era o Flamengo. E naquele ano de 1995, o Flamengo ele fez um marketing, uma campanha em cima de um acontecimento que foi o Ataque dos Sonhos. Eu não sei quantos se lembram. O Flamengo, naquele ano de 1995, ele contratou Romário, Sávio e o Edmundo. Romário tinha ganhado, claro que não sozinho, mas ele tinha carregado o Brasil nas eliminatórias e na Copa de 94. Era um dos maiores, o maior jogador do Brasil, possivelmente um dos maiores do mundo no tempo. Edmundo, um jogador fantástico, apesar de ser brigão, explosivo, mas era um jogador fantástico. E o Sávio, super habilidoso. Então se esperava que o Flamengo naquele ano ganhasse tudo, né? Vamos ganhar tudo. O Ataque dos Sonhos. Mas aí no final do ano, o que a gente viu, né, depois do ano de 95, foi um desastre. O Flamengo não só não ganhou nenhum título expressivo, como só ganhou dor de cabeça.
Os jogadores brigavam entre si, brigavam com os outros. Os jogadores... teve um acidente relacionado a eles, onde morreu acho, uma ou duas mulheres. Foi uma bagunça aquele ano para o Flamengo. Um ano que o Flamengo gostaria de ter esquecido, né? E mais tarde, em 2007, numa entrevista, perguntaram para o Romário assim, Romário, por que não deu certo aquele time? Por que não deu certo aquele ataque dos sonhos? Afinal, vocês se encaixavam, o Edmundo podia jogar para um lado, o Sávio do outro, você ali no meio, por que não deu certo? E aí o Romário pergunta, ele responde, né? Talvez por vaidade, porque cada um queria fazer mais do que o outro. Cada um queria aparecer mais do que o outro. E por que eu estou falando disso? Unicamente porque eu gosto de falar mal do Flamengo. Brincadeira, não é só por causa disso. Porque esse time do Flamengo, ele tem muita semelhança com a igreja a qual Paulo está escrevendo, que é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja conhecida por ter muitos dons. Muitas pessoas talentosas ali dentro da igreja, mas que faltava maturidade. E isso gerava muita dor de cabeça dentro da igreja. Se você olhar para a igreja de Corinto, ela tinha essa diversidade, era uma igreja muito diversa em dons, pessoas profetizando, pessoas com dons de línguas, interpretação, palavra de sabedoria, não faltava dons. E ela também tinha muita diversidade cultural e social. Dentro da igreja de Corinto, haviam pessoas de diferentes histórias e backgrounds, porque a cidade de Corinto ela tinha um porto marítimo, que era muito importante na época. Isso fez que a cidade crescesse, se tornasse uma cidade grande, né, cosmopolita, com pessoas de diferentes partes do mundo, e isso era um desafio para a igreja de Corinto. Por quê? Porque dentro da igreja tinha judeu, tinha grego, tinha livre, tinha escravo, tinha gente de personalidades e jeitos diferentes. Então isso era um desafio para a igreja conseguir conciliar toda essa diversidade, mas, ao mesmo tempo, se tornava uma oportunidade para que a igreja desse um testemunho diante da sociedade, quando várias pessoas de contexto diferente viviam, né, juntos como comunidade. Então, nós vemos Paulo escrevendo essa carta como um chamado para a igreja de Corinto à unidade no meio da diversidade. Que eles fossem unidos no meio da diversidade. Porque, muitas vezes, nós pensamos em unidade como uniformidade. Só que uniformidade é diferente. Uniformidade é um lugar onde todo mundo pensa igual, todo mundo caminha igual e não tem espaço para o diferente. E muitas vezes nós achamos que a uniformidade é a unidade, mas não é. A unidade, ela sem a diversidade, ela vai gerar a uniformidade. E a uniformidade leva à morte. É por isso que nas nossas igrejas, é por isso que nos lugares onde nós frequentamos, é tão importante, especialmente falando da igreja, contexto da igreja, ter diversidade de ideias, pessoas que pensam de maneira diferente, pessoas com históricos diferentes, para que não tenhamos uma uniformidade, pessoas todas iguais, que não aceitam o diferente, e com o tempo isso vai levar à morte. A vida, portanto, é um equilíbrio, a nossa vida é um equilíbrio entre unidade e diversidade. E Paulo, sabendo disso, sabendo de todo esse quadro ali na igreja de Corinto, sobre a diversidade de dons, diversidade cultural, diversidade social, as brigas que estavam acontecendo dentro da igreja, porque acontecia briga por causa disso, alguns se gloriavam mais, outros estavam ficando de lado. Paulo, ele então usa essa ilustração. Ele compara a igreja com o corpo. Ele compara a igreja com o corpo. E aí ele fala, né, sobre a questão dos membros do corpo. E aí ele fala que nós, apesar de termos vários membros, somos um único corpo, que foi batizado como um corpo todo em Cristo. Existe um conceito correto no nosso meio, que nós falamos muito, que é sobre nós sermos templo do Espírito Santo. Não, eu sou templo do Espírito Santo. Mas muitas vezes, pessoas têm uma ideia equivocada do que significa ser templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo não quer dizer que você pode viver longe da comunidade de fé. Muitas pessoas justificam não participar de uma igreja porque a igreja é problemática demais, porque a igreja é um lugar onde tem hipócrita, porque a igreja é isso, e, portanto, eu sou igreja em casa. Eu assisto meu culto online e eu não tenho relacionamento com ninguém. Ou só vou na igreja, mas eu não quero fazer parte da comunidade. E isso a Bíblia não aprova. A Bíblia ela é a favor, sim, da nossa individualidade.
Nós somos seres únicos. É isso que esse texto fala. Cada pessoa é uma pessoa importante no corpo, tem uma função importante. O João tem uma função importante. O Hudson tem uma função importante. É único, individualidade. Mas a Bíblia é contra o individualismo. O individualismo é totalmente diferente. Ele é, na verdade, uma perversão ao chamado cristão de vida em comunidade. Então, esse texto, primeiramente, ele aponta para a impossibilidade de se viver uma fé autêntica sem que ela seja vivida, presta atenção, na coletividade e na diversidade. Para que a gente tenha uma fé autêntica, a gente precisa do coletivo, da comunidade e de uma comunidade diversa. Não somente de uma comunidade. Se tiver uma comunidade onde todo mundo pensa igual, uniforme, não vai ter como você desenvolver uma fé autêntica. E era isso que estava acontecendo. Na semana passada nós vimos em Romanos também, quando o Rodrigo compartilhou sobre aceitem uns aos outros, era exatamente isso que estava acontecendo naquela igreja. Aquela igreja estava passando por lutas, brigas, divisões. Por quê? Porque estavam chegando pessoas com costumes diferentes, gentios, que não guardavam sábado, que não tinham problema com a alimentação, e os judeus estavam querendo impor questões culturais sobre essas pessoas. E aí Paulo fala, não, vocês precisam aceitar uns aos outros, isso é secundário. Isso não é central na fé. E aí o Rodrigo compartilhou bem, muitas vezes as nossas divisões elas acontecem mais por questões secundárias, que não são centrais à nossa fé, por nossos costumes, que somos ofendidos, porque eu tive uma criação de outro jeito, porque a pessoa pensa de outro jeito, por questões políticas, por questões que não são centrais e por questões que nós deveríamos bater o pé e falar assim, não, isso aqui é evangelho, isso a gente não mexe. A gente muitas vezes não se posiciona dessa forma. Agora, por questões que muitas vezes são culturais, que nós somos criados em regiões, famílias, lugares diferentes, muitas vezes isso nos ofende, muitas vezes nos leva à divisão. E o slogan da nossa igreja, está naquele quadro ali, um dia a gente vai colocar ele bem grande ainda na igreja, é uma igreja para todos. Desde quando nós plantamos a primeira igreja no Rio, a Igreja do Redentor, o nosso desejo era ser uma igreja para todos. A igreja no Rio, nós tivemos a graça de achar um lugar muito bom, né, sem pagar aluguel. Até hoje é um local lá que eles têm um acesso muito bom, que é no centro da Barra da Tijuca, um bairro de classe alta, em frente ao shopping do Barra Shopping, dentro de um condomínio de classe alta. Então, assim, seria muito fácil nós simplesmente nos tornarmos uma igreja com um tipo de pessoa, focalizada somente em pessoas da Barra de classe alta. E desde o começo, o desejo do nosso coração era que mesmo a igreja sendo ali, nós tivéssemos pessoas com condições financeiras diferentes, pessoas com condições sociais diferentes, pessoas com escolaridade diferente, pessoas de raças diferentes, porque essa é a beleza da igreja. É ver uma pessoa que tem um PhD olhando para o irmão que talvez tenha a 5ª série e falando assim, você tem o mesmo valor diante de Deus. É ver uma pessoa que talvez ganha 50 mil, 100 mil, como tem, é meio inimaginário muitas vezes, né? Convivendo com uma pessoa assalariada e falando, você tem o mesmo valor diante de Deus, eu preciso de você, nós somos corpo. Pessoas de raça, de estados diferentes, de países diferentes, vivendo juntos. Esse era o nosso desejo. Então, quando nós falamos, e até hoje esse é o nosso desejo aqui em Itajubá, na nossa igreja, quando nós falamos que nós somos uma igreja para todos, nós não estamos falando, olha, nós somos uma igreja permissiva. Você pode fazer o que você quiser, todo mundo pode vir do jeito que quiser. Não assim, claro, pode vir, nós estamos aqui para acolher, mas quando nós falamos de uma igreja para todos, nós estamos falando exatamente de unidade na diversidade. Nós queremos ser uma igreja diversa, nós queremos ser uma igreja que ao mesmo tempo que é diversa, ela é unida. Eu não sei se você já percebeu, hoje, no mundo, o que mais se fala é de inclusão. Inclusão disso, inclusão daquilo, aceitação do diferente. Aí fala e fala e fala de aceitação, mas o que a gente vê? Mais divisão. O mundo está totalmente dividido. Fala-se constantemente de aceitação. E o resultado que nós colhemos, que o mundo colhe, é segregação. O mundo cada vez está mais segregado. Por quê? Como o Rodrigo também compartilhou na semana passada, a fala do Tim Keller, quando ele fala que a unidade, ela não deve ser algo que eu fico perseguindo a unidade. Quando nós perseguimos a unidade, esse motivo pela qual nós estamos buscando unidade, ele vai gerar desunião, porque nós queremos só pessoas uniformes dentro desse nosso grupo, só pessoas que pensam igual, e aí vai segregar. Agora, quando Cristo é o objetivo da nossa vida,
a unidade ela se torna um subproduto, automaticamente a igreja tem unidade. É isso que Paulo está falando. Nós fomos batizados como um corpo. Não tem grego, não tem judeu. Quer dizer que não tinha grego, não tinha judeu? Tinha, mas isso era secundário. A sua nacionalidade passa a ser secundário. Seus costumes, seus hábitos alimentares é secundário. O evangelho é central. Esse é o ponto que Paulo está falando. Então, em um mundo cada vez mais segregado, em um mundo cada vez mais dividido, em um mundo que fala de aceitação, mas que colhe divisão, uma igreja diversa, que consegue ser diversa e unida, ela se torna atraente para o mundo. E ela se torna um forte testemunho do evangelho. Como eles conseguem ter pessoas de condições sociais diferentes, de classes diferentes, vivendo juntos, como irmãos? O que possibilita isso? Mas para chegarmos a esse ponto, é necessário o que faltava para o Flamengo e o que faltava para a igreja em Corinto: maturidade. Maturidade. Então, usando o corpo como ilustração, Paulo ele explica 3 fatos importantes sobre a diversidade e a unidade no corpo. E aí Paulo começa a usar então o corpo e os membros do corpo como uma ilustração da igreja, para que eles entendessem que é importante ter diversidade e unidade dentro da igreja. E a primeira coisa que nós vemos que Paulo deixa claro é que, quando ele usa esse exemplo, é que nós precisamos uns dos outros. É a primeira coisa, quando ele fala do corpo humano, funcionamento, a primeira coisa que fica claro é que precisamos uns dos outros. Todos os membros do corpo têm uma função vital. Imagina se eu falasse assim, eu acho que esse dedinho meu aqui está me atrapalhando, cara. Né? As mulheres, às vezes, que usam aquele sapato mais apertado, o dedinho do pé, eu sei, porque eu tive irmãs, tenho mulher, aí esse dedinho sempre machuca num sapato mais apertado. Então, você fala assim, eu vou tirar esse dedo aqui, porque ele está me atrapalhando, não está servindo de muito. Só não deixa eu ficar mais confortável no sapato. E o que aconteceria? Você perde o equilíbrio, porque o dedinho do pé, que parece insignificante, ele é um dos pontos de equilíbrio do nosso corpo. E assim como nenhum membro do nosso corpo ele é indispensável, Paulo fala que ninguém na igreja é indispensável. E ele combate, então, com essa ilustração, quando ele fala da mão, do pé, ele está combatendo 2 atitudes que estavam acontecendo dentro da igreja, que estava tendo brigas, divisões. 2 atitudes. A primeira, de independência. Algumas pessoas estavam falando assim, olha, eu não sou mão, eu queria ser mão, então eu não faço parte do corpo. Alguns membros estavam falando, olha, eu não sou pé, ele usa esse exemplo, né? Eu não sou pé, então eu não vou fazer parte do corpo. E aí Paulo fala, não é porque você fala que você não faz parte do corpo, que você não faz parte do corpo. O corpo precisa de você. Talvez pessoas ressentidas por não ter dons e talentos que elas achavam que deveriam ter, que não eram tão importantes, estavam se afastando da comunidade, falando assim, eu não sou importante para a igreja. E Paulo está falando exatamente o contrário, não. Você é central para a igreja. A independência, você andar independente é muito perigoso. Você precisa caminhar, porque a igreja precisa de você. Você é essencial. Agora, uma outra coisa que estava acontecendo na igreja era um pensamento de superioridade. Alguns que tinham dons, talvez mais vistosos, tem dons que dão destaque. Uma pessoa, às vezes, que sabe pregar muito bem, que sabe cantar muito bem, um dom de profecia, e muitas vezes isso dá destaque. Então, talvez essas pessoas ali dentro, o que estava acontecendo, e ele usa a ilustração do olho falando para a mão, eu não preciso de você, ou da cabeça falando para os pés, eu não preciso de você. Ele fala, não, vocês precisam de todos. Não é porque você tem um dom que te dá destaque que você pode desprezar o seu irmão que talvez não tenha um dom de tanto destaque assim. Todos são importantes. Então, tanto o espírito de independência da pessoa que fala assim, não, eu não sou importante na igreja, quanto de superioridade, aqueles que olham de cima e falam assim, eu sou mais importante porque eu tenho esse dom. Paulo fala assim, nenhum dos dois deve existir dentro da igreja, porque esses 2 dons vão prejudicar o funcionamento do corpo. Essas 2 atitudes vão prejudicar o comportamento do corpo. Se juntos nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros. E preste atenção, não apenas para garantir o funcionamento do corpo como um todo, mas também para permitir que cada indivíduo possa atuar com todo o seu potencial. Quando você e quando nós temos um pensamento de independência, eu não sou tão importante, ou quando nós temos um pensamento de superioridade, o que Paulo está falando é que nós
prejudicamos o funcionamento do corpo, da igreja, mas também nós impossibilitamos os nossos irmãos e irmãs de alcançarem todo o potencial que eles têm em Cristo. Eu tenho uma passagem que eu gosto muito, que está em Êxodo, capítulo 4, você não precisa abrir, quando Deus ele quer libertar seu povo, Deus tem a promessa de libertar seu povo, e ele chama Moisés e fala: Moisés, você vai libertar os hebreus da tirania dos egípcios. Vá até lá e vá até o povo, fala para eles que eu vou te usar para libertar. Depois vocês vão até o faraó e você vai ser usado. E aí Moisés, claro, né, fala: quem sou eu para isso? Deus, eu não tenho capacidade. Aí Deus começa a trabalhar em Moisés. Ele: você está vendo essa vara na sua mão? Você joga no chão. Ele joga. Aí o que acontece? Vira uma cobra, uma serpente. Pega ela. Ele pega, opa, vira uma vara de novo. Aí Deus fala novamente: Moisés, não, mas não sei. Tá bom, Moisés, está duvidando? Coloca a mão no peito. Ele coloca. A mão fica cheia de lepra, branca. Tira, a mão fica boa. Deus está falando para ele: eu estou com você. Eu estou na sua frente. Você não vai fazer isso na sua força. Os meus sinais te acompanharão nessa empreitada. Ainda assim, Moisés, ele continua questionando. E ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu tenho a fala pesada. Eu não falo bem. Alguns falam que Moisés era gago, né? Como que eu vou chegar ali diante do faraó e falar... O faraó já fala: vai embora, cara, você não consegue nem falar, né? Como que eu vou falar? E Deus fala assim: você está duvidando de mim? Deus fala: quem fez a sua boca? Não fui eu. Quem fez o seu corpo? Não sou eu. Acaso eu não posso te mudar? E Moisés continua descrente. Mas o que me chama a atenção é o final do texto, quando Deus fala para Moisés: você tem um irmão que chama Arão, não tem? Tenho. Ele fala bem, né? Fala: tá bom, Arão vai ser o seu porta-voz. Tudo que eu falar com você, você vai dizer a Arão, e ele vai falar ao povo, e ele vai falar ao Moisés, ao faraó. Não é interessante nós pensarmos na dinâmica de Deus? Deus poderia simplesmente destravar a boca de Moisés ali e falar: você está bom, Moisés, eu vou destravar sua boca e você vai falar. Mas ali já é como um funcionamento do corpo deve ser, um completando o outro. Moisés não teria alcançado o que ele alcançou e cumprido o projeto de Deus sem a ajuda de Arão. E Deus mostrou para ele que era necessário, deu a possibilidade que Arão fosse usado no dom que ele tinha de falar bem, e Moisés tinha um outro dom, que era a revelação ali em contato direto com Deus. Muitas vezes nós precisamos enxergar assim também. Tem dons que você tem, e muita gente fica: Deus, eu queria o dom tal, Deus, eu queria ter tal. Você não vai ter, Deus não vai te dar. E o que você precisa entender é que talvez um irmão seu vai completar perfeitamente esse dom. E você não tem que ficar a vida inteira orando por um certo dom. Deus já te deu um dom. Orem pedindo dons. Isso Paulo fala que nós devemos orar, mas a questão é, muitas vezes tem pessoas que vão nos completar para que nós possamos cumprir a missão de Deus. Esse é o desejo de Deus para a igreja, que nós completemos uns aos outros, porque precisamos uns dos outros. Então, essa é a primeira ponto que tem que ficar claro para a gente. E aí alguma aplicação. Como você tem usado os seus dons, seus talentos dentro do corpo de Cristo? Como você tem permitido usar? Qual que é seu dom? Todos nós temos dons, a Bíblia fala. Alguns têm mais, alguns têm menos, 1, 3, 5, mas todos nós temos dons. Você não pode chegar e falar assim: não, eu não tenho nenhum dom. Jesus falou muito sério sobre a questão dos dons. Como você tem usado os seus dons, seus talentos dentro do corpo de Cristo? Como você tem usado os seus dons e talentos na vida do seu próximo? Você tem sido instrumento para que o seu próximo alcance todo o potencial que ele tem? Ou você tem se isentado: a igreja não precisa de mim? Ou, eu não preciso do meu próximo? Que sejamos cuidadosos, muitas vezes, com a superioridade que pode atingir o nosso coração, de nós olharmos certas pessoas e falarmos: essa pessoa, eu acho que ela não tem muito a me oferecer. Todos são importantes no corpo de Cristo. Todos somos importantes. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro. Precisamos uns dos outros. Uma segunda coisa que tem que ficar clara para a gente, uma segunda mensagem dessa ilustração do corpo com a igreja, é que somos diferentes uns dos outros. É o que que Paulo deixa bem claro nessa mensagem. Imagine um corpo humano formado somente por olhos. Além de ser bizarro de imaginar, não seria um corpo, porque não teria função de um corpo, né? Cada membro, ele é único, cada membro ele é distinto, cada membro ele é insubstituível. Ou seja, você que está aqui, que é a igreja,
Você é único dentro da igreja. Você é única dentro da igreja. O talento que Deus deu para você, o dom que Deus deu para você é único, é único. E esta é a glória da igreja como corpo de Cristo. Cada um é único. Então nós devemos nos alegrar e nos deleitar nas diferenças e aprender a usar as nossas diferenças de forma que glorifica a Deus. Deus nos fez diferente com tantos talentos variados, porque Ele deseja que essa diferença seja um testemunho ao mundo e seja uma beleza de tal forma, quando o mundo olhar essa obra-prima de pessoas diversas, vivendo na mesma comunidade, elas possam dizer, isso só pode ser obra de Deus. Não tem como, humanamente, pessoas diferentes assim não convivem, não se aceitam. A diversidade no corpo, meus irmãos, é a evidência da sabedoria de Deus. E Paulo ele fala isso muito claro. Ele fala, Deus ele colocou alguns membros de menos destaque, Deus honra esses membros. Deus fez da forma como Ele fez, justamente da sua sabedoria, para que não haja divisão dentro da igreja. Diversidade não implica em inferioridade. Não é porque alguns têm uns dons que aparecem mais, o que Paulo está falando, e outros têm dons que aparecem menos, que são maiores e menores. Se a gente pensar no nosso corpo, é assim. E Paulo fala que tem alguns membros que não precisam de honra. Ninguém fala da importância, da mão, porque a gente vê. Mas tem membros que são internos que a gente não vê, mas eles são tão importantes como. Imagina se um músculo do meu braço parar de mexer. Ele não estou vendo. Mas se ele parar de mexer, vai dar problema, e minha mão vai ser prejudicada. Então, ele é tão importante como todos são importantes. Nós devemos valorizar todos, mesmo sendo diferentes. Outra coisa que Paulo deixa claro, Deus é soberano. Quem somos nós para questionar com Deus? Por que o Senhor me deu esse dom? Por que o Senhor não me deu esse dom? Porque nós não vemos o quadro por completo. Deus, quando Ele olha para a igreja do Redentor, mas Deus, quando Ele olha para a igreja, no mundo em geral, porque se pensar Deus na soberania dEle, Ele orquestrou cada pessoa, fez cada pessoa com dom e coloca dentro da igreja de uma forma que todos se completem. Na igreja do corpo, em geral, na igreja de Cristo, mas dentro da nossa igreja, Deus Ele olha, Ele sabe o que é necessário, que cada pessoa vai preencher dentro da igreja, que dom, que talento ela tem. Nós não devemos imaginar que Deus cometeu um erro ao nos dar ou ao não nos dar um dom e um talento. Então, nós somos diferentes uns dos outros. É a segunda mensagem que Paulo deixa claro. E a terceira e última mensagem, que é o tema da nossa mensagem, é que nós temos de cuidar uns dos outros. Uma vez que Paulo deixa claro que nós precisamos uns dos outros e que as nossas diferenças fazem parte do plano de Deus para o bom funcionamento do corpo, logo ele conclui, todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros. Primeiramente, o que nós tem que nos chamar a atenção. Paulo não fala assim, olha, alguns membros tenham cuidado uns dos outros. Os líderes cuidem dos outros. Paulo fala, todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. O que está deixando claro, que Paulo deixa claro e que a Bíblia deixa claro, é que o cuidado na igreja tem que ser mútuo. É claro que a liderança, o pastor, ele tem um cuidado especial, mas o papel de cuidar um dos outros é de cada um de nós. Ou seja, que se você percebe que um irmão não está vindo na igreja, você deve procurá-lo e falar assim, meu irmão, o que está acontecendo? Ou seja, se você está vendo que o irmão está caminhando por um caminho perigoso, você deve chamá-lo e falar assim, cuidado, esse caminho não é correto, vai gerar morte. Você está vendo que o irmão está passando uma necessidade financeira e você tem condição, não é chamar a igreja para ajudar, ajude você mesmo. Todos os membros devem cuidar um dos outros. Quando nós deixamos de participar das reuniões, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de participar, claro que a gente está nesse tempo difícil, né, de ter relacionamento, mas quando nós não nos esforçamos para a comunhão, acontece duas coisas nisso. Primeiro, nós não estamos nos permitindo ser cuidados. E segundo, nós não estamos cuidando das pessoas. É um movimento duplo. Você é chamado para ser cuidado, sim. Mas o que a Bíblia fala também é que você é chamado a cuidar do seu irmão que é membro do seu corpo. E que nós não sejamos como Caim, quando Deus pede conta de Abel e ele fala assim, o que eu tenho com Abel? Eu, por acaso, sou tutor do meu irmão? Eu tenho que ficar zelando por ele? Eu não sei.
que a nossa resposta seja diante do Senhor: Deus, eis-me aqui, faça-me instrumento do Senhor no cuidado dos meus irmãos. E Paulo, ele mostra então duas maneiras como nós podemos cuidar das pessoas. Primeiro, ele fala que a primeira maneira que nós devemos fazer isso é dando uma atenção especial para os mais fracos, para os membros mais fracos, para os irmãos e pelas irmãs mais fracas na fé. Aqueles que talvez se sintam indispensáveis ou dispensáveis, mas que na verdade são vitais. Na semana passada, no texto que nós lemos em Romano, Paulo fala exatamente isso. Vocês que são fortes, suportem os fracos na fé. E suportar não é falar assim: eu suporto esse meu irmão. Suportar é dar suporte. É falar assim: eu estou aqui para você que é fraco, para você que está passando por um momento de dificuldade. Eu estou aqui para te dar suporte. Segunda maneira de demonstrarmos cuidado. Paulo diz que o nosso cuidado deve ser expresso quando nós nos alegramos com os que se alegram e quando nós choramos com os que choram. Sejamos sinceros, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando, eu falei: eu concordo. É mais fácil a gente chorar, às vezes, com quem chora do que se alegrar com quem se alegra, né? Ainda mais quando a pessoa, às vezes, está tendo destaque, está se sobressaindo, Deus está usando ela muito, numa área que a gente gostaria. A gente, que legal que aquela pessoa está crescendo, né? Mas no fundo, eu queria que fosse eu. Sejamos sinceros, é difícil, muitas vezes, nós nos alegrarmos com as pessoas que estão sendo instrumentos de Deus. É necessário ter uma graça especial de Deus, de verdadeira humildade, para a gente alegrar genuinamente, profundamente, com a bênção daquela pessoa. Mas o que Paulo está falando é que essa é uma forma de cuidarmos uns dos outros, quando nós nos alegramos com as conquistas dos nossos irmãos. Seu irmão teve uma promoção, seu irmão está sendo usado aqui dentro da igreja, a sua irmã está crescendo em Cristo. Estou muito feliz por você. Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo na sua vida. Estou muito feliz pela maneira como Deus está te usando. Continua assim, continua sendo uma bênção. Se alegrar genuinamente, orar para que Deus continue usando. Possibilitar muitas vezes ser um Arão na vida de Moisés. Moisés levou todo o destaque, mas eu estou aqui do lado, para que a obra de Deus se cumpra. E a segunda forma aqui é sofrer com os que sofrem. Isso é essencial. É essencial que todo o corpo ele sofra junto. Se tem uma parte do corpo sofrendo, todos nós temos que sentir dor. Quem já sentiu dor do dente sabe, né? Dente minúsculo, mas é uma dor que quando você sente, você não fala assim: estou com dor no dente, mas meu corpo está tranquilo, eu vou ali deitar para dormir um pouco. Estou com dor no dente, mas eu vou trabalhar. É insuportável. Aquela dor no dente, você fala: eu preciso ir, dá vontade de você pegar um alicate e arrancar. É insuportável. Todo o corpo sofre a dor do dente. E todos nós também devemos sofrer também quando uma parte do corpo, por menor que seja, por menos que pareça, que seja talvez um dom, como Paulo fala, menos visível, nós devemos sofrer junto com todas as pessoas. E aí a pergunta que nós nos fazemos é: será que nós nos conhecemos suficientemente bem em nossa igreja local para que nós alegremos com quem está se alegrando e choremos com quem está chorando, soframos com quem está sofrendo? Nós precisamos, claro que isso leva tempo, mas nós precisamos desenvolver relacionamentos intencionais a ponto de ter profundidade e não somente ser: opa, tudo bem, tudo jóia, tchau. Tudo bem isso por 1 mês, 2 meses, mas 1 ano, 2 anos de igreja e você continuar, ninguém saber da sua vida, e você não saber da vida de ninguém, alguma coisa está errada. Alguém precisa saber das suas dores. Alguém precisa celebrar suas alegrias. É necessário caminhada junto. Nós somos corpo, nós não podemos caminhar independente. Concluindo, nós devemos cuidar uns dos outros em resposta, primeiramente, ao que Deus fez por nós. Se nós pensarmos desde o princípio, desde a criação, como Deus tem cuidado do homem, Deus pega o homem que não merecia, que não fez nada para merecer, prepara a terra, prepara um jardim maravilhoso, coloca ele ali, forma expressão de cuidado de Deus, colocando Adão ali no jardim, um lugar maravilhoso. O que Adão faz, Adão e Eva? Viram as costas para Deus, rejeitam Deus, traem Deus. O que Deus faz novamente? Deus vendo a miséria, Deus vendo a condição do homem de não se salvar, em todo o Antigo Testamento, em toda a história, Deus ele dá um presente, um dom ao homem, a salvação.
Deus envia o seu único Filho, Cristo, para viver uma vida perfeita, para viver uma vida plena e para morrer por nós, por mim e por você na cruz. A maior expressão de cuidado da história, a maior expressão de amor, a maior expressão de aceitação foi Cristo na cruz, sem dúvida. Então, a nossa expressão de cuidado com o próximo é uma resposta, primeiramente, ao que Deus já fez por nós em Cristo. E a nossa expressão de cuidado mútuo revela também ao mundo o tipo de Deus que nós servimos. Um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus protetor, um Deus que se preocupa com os mais fracos, com os vulneráveis, um Deus que se alegra com os que se alegram, um Deus que chora com os que choram. Deus moeu o seu Filho na cruz para que nós pudéssemos ser cuidados, para que nós pudéssemos ser amparados. Que a nossa resposta seja: Senhor, eu também quero cuidar do teu corpo, do corpo do Senhor. E hoje nós vamos celebrar a ceia. Enquanto nós vamos passar para um momento de ceia na nossa igreja, nós vamos nos lembrar exatamente disso. Quando nós tomarmos do suco de uva, representando o sangue de Cristo, comemos do pão, nós nos lembramos do cuidado de Cristo por nós, ao ir para aquela cruz, ao derramar o seu sangue, ao permitir que o seu corpo fosse ali moído literalmente por nós, para que nós tivéssemos o cuidado e para que nós pudéssemos ser igreja. Jesus, quando ele morre, ele não morre por uma pessoa, Jesus morre pela igreja. Por isso que a igreja, como corpo, ela é batizada. E é por isso que nós ceiamos como corpo, como um corpo. Então, eu te convido a baixar sua cabeça, a orar enquanto nós passamos por um momento de ceia e peça ao Senhor: Deus, faça-me instrumento de cuidado na vida do meu irmão, da minha irmã, faça-me instrumento de cuidado na igreja a qual eu estou inserido, no local a qual eu estou inserido, que eu possa permitir-me ser cuidado e também cuidar do meu próximo, assim como o Senhor cuidou de mim, desde a minha salvação até todas as coisas que eu preciso.